população está olhando e falando, pera, esse direito internacional não me protege, não me faz nada. Por que nós estamos respeitando isso? Aí surge então um político astuto, capaz de captar esse humor da população e fala, gente, deixa comigo que eu vou fazer o que precisa ser feito, independente da existência do tal do direito internacional. E essa é a história do Trump. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Eduardo Galeano, que diz que a justiça é como uma serpente, só morde os pés descalços. Pra mim, a ONU é a mesma coisa. Ela faz exatamente a mesma coisa. Com um país fraco, eles podem se impor, coloca lá a missão de paz, né? Pausa o conflito. Meu pai, em 96, ele participou da missão de paz em Angola. Ele foi enviado pra lá, ficou um ano, voltou com malária. E era uma época em que Angola estava destruída. Tem uma estatística que eu me lembro bem porque me impressionou. Ele falou assim, olha, em Angola, quando eu fui, para cada angolano existiam em média 2 minas terrestres. Então, se ele viu uma pessoa sem uma perna, estatisticamente essa pessoa poderia pisar em uma outra mina e perder a outra, entendeu? Agora, para um país realmente poderoso, o ambiente é meio anárquico, né? Ele faz o que ele quer. Totalmente. Porque ninguém vai conseguir impedir. Eu iria mais longe, assim. A gente assistiu nos últimos 3, 4 anos, Azerbaijão invadindo um território que disputa com a Armênia e pronto, não aconteceu nada. A gente viu Ruanda, que é um micro país da África, invadindo o segundo maior país da África, que é o Congo. Então, assim, não é nem mais só os poderosos que fazem o que querem. Entendi. Simplesmente, a anarquia tomou conta e só vai aumentar. E por isso que nessa história toda eu fiquei bastante perplexo com a ênfase e a maneira como o assunto está sendo discutido. Todo mundo falando do direito internacional. Falei, pera, mas vocês não perceberam que o direito internacional já não está funcionando faz tempo? Assim, você listar ou apontar que uma das consequências dessa história toda é o direito internacional é uma coisa, mas a discussão inteira ser sobre o direito internacional não faz sentido algum, porque as pessoas estão pensando que elas estão há 20 anos para trás. Nós não estamos mais nesse cenário. Direito internacional, primeiro que ele é muito frágil, depois que ele já foi totalmente deixado de lado. E o Trump, ele só é o último da fila para fazer isso. E se você olhar bem, ele fez isso de uma forma bem menos agressiva ou intensa do que outros presidentes americanos. Ele não matou, ele não entrou com tropas lá e ocupou o país, ele nem derrubou o regime. Sim. Ele foi lá e só prendeu 2 indivíduos numa operação que ele disse que não era nem uma operação militar internacional. Claro, está alegando, mas existe um indiciamento a essas 2 pessoas e eles foram com policiais do FBI e DEA e prenderam essas pessoas, tiraram elas do país e estão fora. Não derrubaram o regime. Totalmente diferente do que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, na Líbia. É bem mais suave em grau de problema do que está ali. E é estranho essa... né? Claro, a gente vive numa era polarizada, assim por diante, e isso é um fator, mas não é uma análise bem embasada com o que a gente está acostumado. Ainda mais depois do que Rússia, China, Irã e todo mundo está fazendo. E ainda mais curioso que eu acho e eu falei disso até, quanto desrespeito ao direito internacional acontece na Venezuela? Todos, né? Todos, isso, todos. Da presença de terrorista, de traficante, de narcoterrorista, de guerrilheiro de outro país, de outras ditaduras ali dentro, de expulsão da população, de expropriação de dinheiro de todo mundo, de bens de todo mundo. Assim, 8 milhões de pessoas saíram da Venezuela. Para onde você olha, a Venezuela é um grande violador do direito internacional. E aí a gente se depara com uma questão moral, né? Não estou dizendo que o Trump tomou uma decisão por uma questão moral. Estou dizendo que é inevitável que a gente faça uma comparação de ordem moral. O que é mais importante? Respeitar o direito internacional de 2 indivíduos, Maduro e a sua esposa, ou respeitar o direito internacional que afeta milhões de venezuelanos e milhões de pessoas em outros lugares do mundo? Me parece bem óbvio, né?